Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, esse programa que é feito pensando em você. Vai! Pam, pam. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Placar Esportivo. Pam, pam. Estamos ao vivo, 18 horas e 31 minutos, com muita alegria em nossos corações, porque chegou o momento de conectar com você aí do outro lado. E olha, eu tenho certeza de uma coisa, hein? Nessa chuvinha que está fazendo em Goiânia, você vai gostar de receber aí, dentro de 1 hora de programa, muita informação de entretenimento esportivo, porque é essa a tônica do nosso programa Placar Esportivo. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, nos dê sabedoria, alta astral, alegria em nossos corações, porque é assim que me sinto ao lado dessa equipe do nosso programa Placar Esportivo, podendo conectar com você, nosso amigo e amiga ouvinte do nosso programa diário. Ao meu lado hoje, como vocês viram na abertura, um diretor de teleradiodifusão de uma das grandes emissoras do estado de Goiás, um comunicador nato. Ele vai da política, jornalismo ao esporte com a maestria única, uma entonação, uma pausa na sua fala que só ele tem. E cada vez mais, ao lado dele, eu vou aprendendo ano após ano e sou muito grato por tudo que ele fez enquanto comunicador pequeno que sou ainda. Devo muito a Rafael Vasconcelos e hoje ele aceitou nosso convite e está aqui ao nosso lado. Receba com muito carinho. Boa noite, Rafa. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Agora aumenta a minha responsabilidade depois de uma apresentação dessa. Eu que sou grato a você, a nossa amizade que tem crescido a cada dia, eu fico feliz, dentro e fora de campos. Estamos aqui para bater uma bolinha com você, com o nosso telespectador, com o ouvinte, com o internauta, para que você em casa possa tirar as próprias conclusões a respeito daquilo que a gente fala, né? Que a gente vai falar aqui, daquilo que a gente vai analisar. Porque a opinião do telespectador, do internauta, é tão importante como a nossa, não é isso, Muito, Danilo? Rafa, e é muito bom tê-lo aqui. Essa sintonia nossa, como você falou, dentro e fora de campo, é real. Porque quando jogamos juntos, lado a lado, o nosso desempenho é bom, Rafa. Eu acho que é até ótimo. Você me ajuda muito. Você, cracaço, já jogou Champions League. E eu ali jogando as peladas, mas a média de 3, 4 gols por jogo. Rafa tem o faro de gol. Quando nós estamos juntos. Exatamente, o faro de gol. Rafael Miranda, nossa sintonia. Rafael Vasconcelos, nossa sintonia parte do estúdio, parte para a vida pessoal. E muito bom tê-lo aqui, Rafa. Seja bem-vindo ao nosso programa. E antes do programa começar, nós estamos vendo foto do último programa que você esteve aqui, dia 5 de janeiro de 2023, Rafa. Sentimos saudade, hein? Sem dúvida. E que bom que a gente melhora, né, Danilo? Verdade, viu, Rafa? Graças a Deus a gente tem a capacidade de melhorar. Vamos juntos! Você de casa está convidadíssimo a interagir conosco, mandando a sua mensagem no 629-9528-3890, porque a nossa equipe também já deve ter preparado um quiz para hoje. Deixa eu ver, produção. A pergunta de hoje é, na sua opinião, no auge destes atletas, quem jogou mais? Gareth Bale, do Real Madrid, do Tottenham. A letra B, Eden Hazard, que depois do Chelsea sumiu no Real Madrid. Mesut Özil, ele que também o alemão jogou e foi campeão em 2014, jogou no Real. Ou Marco Reus, que defendeu o Borussia Dortmund muito tempo e agora está na América do Norte. Rafael Vasconcelos, já vou pegar a sua opinião de cara. No auge da carreira de cada um aí, na sua visão, quem teve o melhor desempenho enquanto atleta profissional? O Ozil, ou Ozil, né? Esse cara jogava demais. Canhotinha de ouro. Canhotinha de ouro, jogou Copa do Mundo. Ele marcou uma geração na Alemanha, né? Eu sou fã desse cara, pra mim, dessas opções aí, sem dúvida, ele foi o melhor. Também comungo da mesma opinião, mas eu quero ouvir a sua resposta, mandando a sua mensagem para juntos interagirmos durante o nosso programa. Esse aqui é a nova estrela brasileira, a nova sensação, o nome de quem se fala ao longo do tênis mundial e foi elogiado, inclusive, por um ex-campeão de Grand Slam. Esse é João Fonseca, veja aí. É sua hora! E os jogos já estão na tela.
Olha, no Aberto da Austrália, Rafael Vasconcelos, teremos esses brasileiros em ação. Primeiro vai começar no sábado, dia 11, Thiago Monteiro contra Keinik Shore, que já esteve no top 10 do ATP Mundial. João Fonseca vai jogar no dia 12 contra o Andrei Rublev, que vimos aí, o russo nervosinho, e Beatriz Haddad, que vai jogar também no dia 12 contra Júlia Riera. O horário não foi divulgado ainda pela Confederação de Tênis Mundial. João Fonseca, é a nova estrela nossa, Rafa? É a nova estrela, é claro que é uma promessa, né? A nossa estrela do tênis, assim, historicamente, é o Guga. O Brasil não tinha muita tradição. Tivemos também, né, um expoente na década, acho que de 50 ou de 60, agora eu não me recordo o nome, mas que também arrebentou no tênis. Agora o João Fonseca promete demais. Entre ser promessa e realidade, existe uma distância, mas minha expectativa é muito grande, muito talentoso esse menino. E detalhe, ele vai enfrentar o Andrei Rublev, o russo que está na 9ª colocação do ATP, Rafa, só que ele é facilmente desestabilizado. Nós vimos imagens aí que quando ele perde, ele começa a quebrar suas raquetes, sai do jogo. É a chance do João Fonseca ter o equilíbrio mental e, quem sabe, além de furar o Qualify, entrar de vez nesse Aberto da Austrália vencendo? Sim, até porque para você ganhar grandes competições, você está ali entre os melhores tenistas do mundo, você precisa de equilíbrio. E a pessoa que é muito nervosa, você sabe mais ou menos a fórmula de irritá-lo. Então, se ele tiver uma partida constante, tentando fazer com que o adversário erre, com certeza ele vai ficar nervoso e isso vai favorecer o brasileiro. Sem dúvida nenhuma, vamos torcer para os brasileiros que estarão em ação, hein? Tanto Thiago Monteiro quanto João Fonseca e também Beatriz Haddad, a nossa Bia. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui 2 minutos e meio teremos mais Rafael Vasconcelos. O diretor do grupo ABC vai falar pra gente como vai ser a transmissão do Goianão 2025. A televisão Brasil Central está com uma transmissão incrível e ele vai detalhar pra gente os jogos, a primeira rodada, tudo sobre o Goianão que está às portas. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e falar de uma das patrocinadoras oficiais do Campeonato Goiano. Estamos falando de uma empresa que anda quilômetros à frente. A Pneus Express está aqui conosco no nosso programa Placar Esportivo. Um abraço ao Júnior, torcedor do Goiás, amigo e apoiador do esporte. Também está patrocinando o Campeonato Goiano lá no grupo ABC, onde vai ser transmitido os jogos na televisão Brasil Central, esse Goianão 2025. E você quer andar com tecnologia, segurança e uma alta performance? Meus amigos, a recapagem da Pneus Express é uma reconstrução feita com tecnologia e os materiais de alta performance para que os pneus voltem sempre, mas olha aí, ó, sempre com segurança para o seu caminhão, ônibus, tratores, empilhadeiras ou os veículos de cargas. A Pneus Express está há mais de 20 anos no mercado, a única que faz recapagem com o anel sem emendas. Rafael, eu estive na fábrica da Pneus Express e pude acompanhar todo o trabalho que eles fazem lá na recapagem dos pneus. Esse anel sem emendas passa por várias etapas até chegar na tecnologia altíssima que a Pneus Express utiliza. É uma grande empresa, sem dúvida alguma, e gera emprego, é orgulho dos goianos. Eu sei que o preço é muito bom e eu fico muito feliz dessa empresa conceituada estar presente no Goianão, na TV Brasil Central. Então, sem dúvida alguma, dignifica muito o Campeonato Goiano nós termos a Pneus Express. É isso mesmo. Um abraço a toda a equipe, a Larissa, ao Júnior, ao Hudson. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Vamos juntos nesse ano de 2025. Com oferecimento de Pneus Express, quilômetros à frente, vamos lá para os Estados Unidos? Porque, gente, ontem teve um jogo Rafael Vasconcelos e você de casa. Esse aqui, lá na arena onde o Cavaliers mandam os seus jogos. Eles se enfrentaram, o líder de uma conferência contra o líder da outra. Sabe o que deu? Confere aí. Tivemos 10... É isso mesmo, Rafael Vasconcelos. O nosso programa também abrange a NBA, a bola laranja, e tem muitos apaixonados por esse esporte. E os líderes se enfrentaram, como vimos, os Cavaliers, que colecionou a 32ª vitória e só 4 derrotas, venceu o time do OKC, que colecionou apenas a 6ª derrota. E foi um baita de um jogo, viu, Rafa? São líderes das duas conferências.
Que maravilha, Danilo. Danilo, você que está bem informado do basquete, cadê o Chicago Bulls? Cadê o Lakers? Cadê o Boston? Os Lakers oscilam. Como eles estão? O Celtics mantém a segunda posição da Conferência Leste sempre. É o atual campeão, joga muito com Jason Tatum, Holy Brown, mas já os Lakers oscilam muito. Ganha 2, perde 4. LeBron James, com 40 anos de idade, ainda continua sendo uma das referências. Não pintou e não surgiu nenhum jogador lá, Rafa, ainda que pudesse suprir a ausência quando o LeBron não está em quadro. E lembrando, tem 40 anos. Que maravilha, hein? Realmente a NBA é uma liga espetacular. Demais. Pois tem confrontos hoje, né? Caso o Rafael queira acompanhar e você também. Olha lá, Rafa, os Cavaliers já jogaram ontem e já jogam hoje de novo. Opa! Eles não param. E os Lakers, esse jogo foi adiado devido a um incêndio que está acontecendo na cidade de Los Angeles. Portanto, os jogadores pediram para não comparecerem na arena porque não tinham cabeça, porque o incêndio está se fazendo sentir na cidade de Los Angeles. Então, Lakers e Hornets foi adiado para sábado a priori. O restante dos jogos você pode acompanhar. Eu destaco o Cavaliers, que enfrenta o time dos Raptors novamente em casa, e Steph Curry, que visita Detroit, aonde vai enfrentar os Pistons. Pode fazer uma provocação? Claro. Por que jogador de basquete joga todo dia e jogador de futebol reclama quando tem 2 jogos por semana? E é verdade, Rafa, eles jogaram ontem um jogo pesado e já jogam logo mais. E jogador de futebol reclama, né? Será que a exigência podemos considerar ser a mesma? Numa quadra bem menor? Mas o jogo é mais dinâmico na quadra, né? Sim, o tempo inteiro, né? Até futebol de salão é mais dinâmico que o campo. Porque o campo é muito posicionamento, você pega menos na bola. E basquete é o tempo todo. Mas só que tem várias pausas também em cada quarto do jogo, né? Tem um intervalo também no meio de 2 quartos. Mas a exigência é igual você falou. Você está defendendo a categoria do jogador de futebol. Tô tentando, né? Você não tá deixando, mas... Mas é isso, é uma pergunta pertinente. Eles jogam todos os dias, né? O futebol também tem mais contato físico, né? Futebol, você está mais sujeito a contusões de tornozelo, de joelho, pelo menos eu penso assim. E será que eles têm essa reclamação constante que o jogador de futebol tem em relação ao calendário? Acredito que não. Acredito que não. Principalmente se tratando de NBA... os norte-americanos são muito organizados, são muito profissionais. São 84 jogos, Rafael, ao longo de toda a temporada regular. Pois é. São muitos, né? Exatamente. Tem algum time que você gosta lá, que você torce assim? Eu gosto muito do Boston. É por isso que você perguntou do Celtics, né? Mas tem muito tempo que eu não acompanho, né? Chicago também. Quando você eu sou esteve daquela lá... geração do Michael Jordan, Scott Pippen, do Magic Johnson, do Pippen, exatamente, dessa galera. Shaquille O'Neal, Larry Bird. Que era excepcional, então isso aí marcou época, né? Marcou. Basquete naquele tempo era maravilhoso. Quem quer marcar época aqui no Goiás Esporte Clube foram os 2 jogadores que já estão treinando e foram apresentados nesta tarde. Estou falando do zagueirão Luiz Felipe, ex-atlético, e Zé Hugo, o atacante bom de bola do Vitória. Veja aí. Cara, eu acho que os desafios são muitos, né? Aqui, as informações que eu tinha antes de chegar aqui sempre foram muito positivas, então eu vim muito feliz, muito focado para que esse ano a gente consiga conquistar os nossos objetivos, né? E esses desafios que vão vir pela frente aí na temporada. Cara, a concorrência é muito boa, né? Acho que só tem a ganhar o Goiás. São jogadores que vêm mostrando trabalho, né? Eles que ficaram aqui e eu que estou chegando agora. E eu acredito que vai levar vantagem quem tiver melhor, né, cara? Acho que está todo mundo treinando muito bem, todo mundo se dedicando. Eu já trabalhei com o Messias no Santos, né? Então conheço bem, é um amigo meu. Inclusive, antes de vir para cá, falei com ele. O Lucas estou conhecendo agora, mas um cara que está me ajudando muito ali no treinamento, puxando, sempre levantando, né, o nível do treinamento. Então, cara, acho que independente de quem jogar, a gente vai estar bem servido, a gente vai se dedicar ao máximo pro benefício sempre ser do Goiás, né? Acho que independente de quem jogar, se a equipe estiver bem, se ali o sistema defensivo estiver bem, todo mundo está feliz. Eu acho que um clube como o Goiás, né, um clube gigante como o Goiás não pode ficar
primeiramente, tanto tempo sem ganhar o Goiano e não estar na Série A, né? A estrutura que o Goiás tem, a camisa que o Goiás tem. Então é fazer de tudo para colocar o Goiás onde nunca devia ter saído, né? E minha experiência, eu joguei só uma Série B, né? E na Série B que eu joguei, fui feliz, né? A gente foi campeão, a gente conseguiu acesso. Então é um campeonato difícil, é um campeonato de força, é um campeonato que a gente tem que estar sempre na briga lá em cima, né? A gente não pode deixar cair, se afastar muito do lado de cima. Então é sempre estar ali na parte de cima para conseguir os acessos, né? O objetivo do Zé Hugo é claro, ele quer ficar na parte superior da tabela para conseguir o acesso. Jogou uma Série B e conseguiu o acesso com vitória. Rafa? É um jogador promissor, né? Rápido. Jogador rápido, que pode encaixar. 1 para 1, muito bom. E durante o tempo o Goiás sempre achou bons valores, recuperou grandes jogadores. Verdade. Né? Vários e vários a gente pode citar aqui. Então o Goiás, ele é muito bom para achar. Achou um Michael da vida Achou. no Goianésia. Então essa observação, ela é importante, ela é fundamental. Rafa, com esses tantos de contratações que chegaram, nós podemos pontuar o Goiás hoje como um dos grandes favoritos a voltar a ser campeão goiano? Goiás é favorito. É favorito. Não é favoritaço. Eu vou até contrariar você, que eu acompanho você sabe, nas redes sociais, na rádio também. Para mim, o Atlético é o grande favorito. Você colocou o Atlético como terceira força. Fui mal, Rafa. O Goiás é a segunda força. O Vila hoje é a terceira força. É claro que o café de ontem não serve para hoje. Você tem que beber café quente no futebol todos os dias. O Goiás, ele começa melhor, mas o Adson Batista tem a fórmula de ganhar campeonato goiano. Ele sabe e muitas vezes em cima do Goiás e na Serrinha. Então o Goiás também está fazendo um trabalho muito sério, tem o melhor técnico até agora. O melhor técnico. Que é o Jair Ventura, sem dúvida alguma. É o jogador Alguns tem bons jogadores. um elenco mais qualificado, mas será que dá liga? Para fazer um bolo, você pode ter 20 ingredientes maravilhosos, que individualmente você vai falar, nossa, eu gosto da castanha, eu gosto do chocolate, mas às vezes não dá liga. Será que esse time vai dar liga? Qual vai ser o comportamento do elenco, dos jogadores? Mas mesmo o Adson tendo a fórmula, como você disse, de ganhar o Campeonato Goiano, e eu concordo, ele também, o Goiás, tem o treinador que sabe conduzir o time a ser campeão. Ele foi trio ano passado. Sabe, mas o Adson Batista sempre foi. E ele continua a ser? Ele talvez ele vai ficar um pouco assim, né, chateado comigo, mas é um elogio. Ele sempre foi o segundo treinador do Atlético. Porque quando ele contrata o treinador, ele diz o seguinte, olha, aqui eu sou o presidente e eu vou conversar com você constantemente a respeito do que está acontecendo e do que pode ser melhorado. Então o Adson ele conhece muito do terreno chamado futebol goiano. É o tricampeão, o Atlético vai dar a vida para conquistar o tetra, que é inédito, só o Vila e o Goiás conseguiram até o momento, né, na história do Campeonato Goiano, esse feito. E você pode ter certeza que o Atlético ele não vem para brincar. Até porque esse Campeonato Goiano é uma prévia da Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente, onde os 3 clubes estão inseridos, né? Exatamente. E o Goiás, nesta tarde, oficializou a renovação de contrato. Não está aqui o nome dele, mas desse jogador, Rafa. O número 8, Rafael Gava, que na reta final da Série B teve um bom desempenho e vai compor o meio-campo ao lado de Marcão, Juninho, Gonzalo Freitas e outros mais. Um jogador que chega, podemos dizer que o Gava hoje, atrás do Shailon, é o melhor meio do futebol goiano? É um bom jogador, O Shailon poderia ter sido melhor no Campeonato decorrer Brasileiro do ano, né? Da Série A. Fez um campeonato goiano extraordinário, para mim foi o grande craque, apesar de terem escolhido o Luiz Fernando, e ele, para mim, ele me agrada muito. E esse jogador do Goiás, sem dúvida alguma, vai ser muito importante para a temporada inteira. É isso mesmo. Como é bom ter ao lado Rafael Vasconcelos, que pontua, dá exemplo, de forma sempre tranquila. Aprendo muito do seu lado, viu, Rafa? Isso é um elogio. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. E depois eu quero apontamentos. Já o Vila Nova apresentou também jogadores. Um já esteve aqui e o outro chega com a credencial de já ter trabalhado com Rafael Lacerda no Amazonas. Veja aí. Hugo me ligó, cuando me ligó, realmente yo no tuve ninguna duda. Sabía de la grandeza del club, sabía de la grandeza de vestir esta camisa, así que nada, después mis compañeros, desde que llegué, me acogieron muy bien.
Y nada, el trabajo está siendo muy bien feito, así que la verdad que estoy muy feliz de estar aquí y tomara que a gente possa dar muita alegria ao torcedor. Eu conheço o professor, né? Isso daí também ajudou muito em eu vir para cá. E nada, é um cara que trabalha pra caramba, vai nos exigir demais. E espero que a gente possa fazer um melhor em campo para dar, como falei recém, dar muita alegria ao torcedor porque merece muito. E falar que estou muito feliz de estar aqui de novo. Tive algumas propostas, já estava praticamente concluído com outros clubes. E a partir do momento que o Hugo me ligou, fiquei muito feliz com a ligação que ele teve comigo, com a conversa. Alarcon conhecendo agora, mas quase já trabalhamos em alguns outros clubes também. O que me motivou é, como foi falado aqui com algumas companheiras, a estrutura. Eu cheguei aqui em 2020, é a primeira passagem. Eu estava até falando com o Hugo agora há pouco, que é outro clube. Isso motiva mais a cada atleta que vem sendo contratado. O projeto. Acredito que 2 anos seguidos bateram na trave, mas também acho que não chega a ser um fracasso, por causa que acredito que o clube está no caminho certo. É o que eu falei para o Hugo. Logo vai bater numa Série A, vai buscar agora. Esse ano nós temos grande chance de buscar um campeonato goiano, com o elenco que está sendo montado. E é isso, trabalhar bastante e que lá na frente vai dar tudo certo. Lá na frente vai dar tudo certo. Todos os jogadores, inclusive Formiga, que está de regresso ao Vila Nova, Rafa, estão pontuando, e foram vários que chegaram, viu? Estão pontuando isso. A logística que o Vila Nova, o crescimento estrutural que houve nesses anos na gestão Hugo Jorge Bravo. Esse é o detalhe, o Vila tem batido na trave durante muitos anos. E aquele ditado ele é muito certo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de repente, pode ser o ano do Vila Nova. Uma o Vila hora vai. Que tem, claro, o Vila que vai fazer, pode completar aí 20 anos sem título no Campeonato Goiano. É muito tempo. É uma tragédia para um time de futebol. Agora a gestão do Hugo, gestões anteriores também, eu acho que o Essival foi muito injustiçado outrora dentro do Vila Nova. Ele fez um bom trabalho, ele foi estruturando a equipe, chegou o Hugo, deu continuidade, o Hugo, um dos melhores dirigentes aí do Vila de todos os tempos. Eu acredito nisso e tem que ter consistência. O Vila, 10 anos atrás, não brigava por nada no que diz respeito à Série B. 2 anos consecutivos. Exato, o Vila quase subiu, né? Nesse último ano de 2024, o Vila teve momentos maravilhosos em que o Vila esteve no G4, depois caiu na reta final. Então o Vila ele precisa dessa sequência, precisa dessa consistência para chegar lá. Quando chegar na Série A, para ser competitivo, para ser protagonista e não coadjuvante. E com esses jogadores que foram contratados, Rafael Miranda, o Vila Nova tem condições de brigar já nesse primeiro semestre para voltar a ser campeão goiano? Ou ainda não é cedo? O Vila sempre briga, né? No último ano, o Vila chegou na final. Perdeu os 2 jogos. O Vila jogos. contra o Grêmio também, alguns anos atrás. 2021. Tinha tudo para ser campeão, não foi. Então o Vila está brigando. Está se aproximando. Está brigando praticamente de igual para igual ali com o Atlético, com o Goiás. Mas hoje o Vila, para mim, na minha opinião, por todo o histórico do que aconteceu nos últimos 20 anos, é a terceira força. Mas não é demérito ser a terceira força e a distância não é tão grande. Porque no ano passado, 2024, o Atlético estava a quilômetros de distância de Goiás e Vila. Fez um campeonato assim, maravilhoso, extraordinário. E esse ano não é assim, né? Esse ano vai haver mais competitividade. Sim, existe um equilíbrio muito grande. O Vila, é claro que tem chance. E quanto maior o tabu, mais próximo dele ser quebrado. Então, de repente, o Vila consegue um triunfo nesse campeonato goiano. Esse é Rafael Vasconcelos, o diretor de teleradiodifusão do grupo ABC. Já ele vai falar de como vai ser as transmissões dos jogos do Campeonato Goiano, mais uma vez na televisão Brasil Central, que vai estar incrível, cada novidade, daqui a pouquinho ele vai contar. E por falar em Atlético, a primeira força de Rafael Vasconcelos, nossa equipe separou 2 trechos para que você comente sobre a fala do presidente Adson Batista. Coloque, por favor. O Andrino é um cara que é meu amigo, né? Eu acho assim, que é até deselegante da parte dele ter essa postura, né? Porque a história do Atlético é uma história maravilhosa. Então, o Atlético no começo lá só existia Goiânia e Atlético.
Nem por isso eu vou falar que o Goiás é menor, que o Vila é menor. Cara, você nunca vai ouvir aqui de jogador desmerecer adversário. Você já viu aqui jogador sentar aqui e ficar mexendo com o Vila, com o Goiás? Não existe isso. Então, da nossa parte, essas coisas serão usadas no momento certo. Eu acho isso pequeno e infeliz, porque o Atlético, futebol é momento, né? O Atlético, quem não quiser reconhecer o que o Atlético nos últimos 20 anos e também a sua história no passado, que é o segundo maior ganhador de títulos nosso estado, sempre vai dar com os burros na água, porque o Atlético é um clube que ele tem uma forma própria de trabalhar. Eu vejo a imprensa, principalmente, ela fica maluca e eu nesse oba-oba, ai, o Atlético, cara, só os coitadinhos que embarcam nisso, né? Só os mané. Vai ter o começo aí que vão jogar às vezes um jogo ruim, até o time se encaixar. Isso é natural em qualquer começo de temporada. Não tem desespero. É evidente que eu queria ter mais algumas peças, mas eu não sou irresponsável. O que você pontua dessa fala do presidente Adson Batista? Vamos lá, as entrevistas dele são muito boas. Dá para tirar várias ele cutucou muita gente ali da imprensa. Eu acho que é normal, eu não gosto muito de mimimi, não. Ele tem o direito de criticar a imprensa tem direito de criticar o Adson Batista. Contrapor as ideias deles. Isso, agora um detalhe. Em 2024, o Atlético, ele nasceu pronto ali. Tanto é que o Atlético arrebentou no Campeonato Goiano, tinha um elenco muito formado. A curto prazo deu muito certo, o Atlético foi tricampeão de maneira impressionante. Sobrando, né, Rafa? Arrasou, atropelou, arrebentou. O Atlético jogou um futebol maravilhoso. Criou-se uma expectativa muito grande para o Atlético na Série A. O Adson Batista, eu tenho memória de elefante para isso, ele disse o seguinte: olha, é o melhor elenco que nós já montamos. Eu também achava, mas foi um erro de avaliação. O Adson Batista, esse ano, ele muda a fórmula completamente, o que pode ser perigoso também. No começo do ano, ele vai fazer experimentos para contratar ao longo da competição de maneira mais pontual. Certamente o ano de 2024 serviu muito de lição. Pode ser uma estratégia muito perigosa. Mas esse cara, ele conhece muito de futebol goiano, conhece muito de campeonato goiano. Sabe os atalhos. Exatamente. E provocação por parte do Goiás pode ser perigosa, pode mexer com o brio, né? Você que foi jogador, que viveu o vestiário, isso mexe mesmo, motiva os jogadores? Ali? Muito, Rafa, mexe demais, né? São usados até falas, vídeos nas nossas palestras, né? Para tumultuar o jogo no sentido de tirar algo a mais do jogador, sabe? Como que é? O treinador, ele vira e fala assim, ó, vocês vão ver o que esses caras estão falando. Olha aqui, ó. Falou o que eles pensam de vocês. Exatamente. Falou, vocês vão deixar isso acontecer. Exato, falou que o Atlético não é time, que o maior clássico. O maior clássico é Vila e Goiás, vocês vão deixar, não é? É mais ou menos por aí. Vamos mostrar dentro de campo. É mais ou menos. E o jogador brasileiro, você vai poder comprovar ou não, eu falo na teoria, você fala na prática, ele é muito emocional, ele é muito emotivo. Muito, jogador. É por isso que a gente vê no Campeonato Brasileiro um time no primeiro turno que está lá embaixo, aí no segundo turno começa a embalar. E o time que estava lá em cima começa a cair. Isso só acontece no futebol brasileiro. Só acontece no Campeonato Brasileiro. Né? Ou eu estou enganado? O europeu é mais frio, né, Danilo? O europeu é muito mais frio, ele consegue se manter, né? Sempre a mesma temperatura, sempre o equilíbrio mental deles é muito forte. E começa nos clubes, viu, Rafa? Com trabalho de psicologia mental, que todos os clubes europeus, grande parte deles, tem esse profissional lá dentro. Você era mais pilhado quando você jogava futebol no Brasil? Quando eu cheguei lá, sim. E depois que eu aprendi as técnicas europeias lá, dos pedagogos, dos psicólogos, das pessoas que nos tratavam, os mentores, você vai usando gatilhos mentais para conseguir ter um equilíbrio. O futebol brasileiro parou no tempo, né? Você pega e... São seres humanos, Rafa. Nós somos seres humanos que colocam uniforme para jogar futebol. Os últimos títulos brasileiros foram de treinadores portugueses, né? Da Libertadores igual. Palmeiras, Botafogo, né? Ganharam títulos com treinadores. O único brasileiro que ganhou a Conmebol Libertadores nos últimos 5 anos foi o Fernando Diniz, com o Fluminense. Exatamente. Agora o Felipe Luiz é bom técnico, viu? Esse é muito bom. A segunda parte da fala do Adson Batista, para que nós comentamos juntos com Rafael Vasconcelos. Veja aí. O Goiás está aí pagando 250 para um monte de gente. Né? Então, cada um com a sua filosofia, cada um com a sua forma. Agora, lá na frente, se não ganhar, é complicado, né?
Você sabe. Então, é muita responsabilidade que estão chamando. Vamos ser campeão, estou entalado com isso, com aquilo. Bicho, esse ano vai ser muito pesado. E não esqueça que o Atlético é um clube que vai brigar de igual para igual com todo mundo. Então, eu exijo respeito. Se não quiser respeitar, é um problema deles. Eu vou respeitar o Goiás, vou respeitar o Vila, vou respeitar o Goiânia e a todos do campeonato. Porque o futebol, eu sempre digo que o céu e o inferno é pertinho, né? Então, eu não sou favorável a essas declarações, porque eu querer trazer a torcida para o lado. Não ganha jogo, não. Não levanta taça, não, para você ver. A torcida vai cobrar o triplo, né? Está certo. Rafael Vasconcelos. Eu acho que ele está no direito dele. Tá. Agora, o atleta está correndo risco. Tá. Porque tinha que montar o time um tanto quanto antes. Foi assim no tricampeonato, né? O Adson não demonstrou um certo incômodo com o Goiás ser um gigante adormecido e estar acordando? A gente estava falando de psicologia, de pedagogia agorinha, e você tem toda a razão. Ele está enfurecido, né? Ele é um leão enjaulado. Ou seja, certamente essas declarações do Goiás mexem com o Atlético. Ele esbravejou e o Goiás está incomodando ele, sim, senhor. Põe na tela aqui, produção, a primeira rodada do Campeonato Goiano, porque eu quero te perguntar, Rafael Miranda, como que estão os preparativos para a transmissão da televisão Brasil Central, os primeiros jogos do nosso Goianão 2025. Sei que vocês estão preparando de forma minuciosa, com muito carinho, para levar para o nosso povo goiano, várias cidades do interior de Goiás que nos acompanham agora ao vivo. Fala pra gente, conta novidades, quais jogos nós vamos transmitir. Fala pra mim. Você quer falar em qual jogo você está escalado? Olha só. Você quer saber? Já fala aí, Rafa. Também. É o seguinte, a TV Brasil Central, um grande abraço para o presidente Reginaldo Júnior, que tem feito uma grande revolução. Verdade. É o maior nome da comunicação em Goiás nos últimos 20, 30 anos, uma das maiores revelações do Brasil, e as minhas palavras são verdadeiras. E é verdade. Então a gente está preparando uma super cobertura, a maior de todos os tempos. A gente tem uma parceria com a TV Assembleia. Então toda a rodada do Campeonato Goiano, TV Brasil Central e TV Assembleia juntos, ou juntas, vão transmitir 3 jogos. Olha que legal, 3 jogos. Então, você não vê isso em lugar nenhum. Não. Você não vê isso, todo o respeito, né? Eu admiro os profissionais na Globo, na Record, no SBT. Geralmente eles transmitem 1 por rodada, nós vamos transmitir 3. Vamos transmitir no YouTube da TV Brasil Central. Se você puder se inscrever, se inscreva para você ter acesso a esse conteúdo de muita qualidade. A gente vai estar no TBC Flix e vamos estar na TV aberta também, na TV Assembleia, no aplicativo Deputados Aqui. Então, na primeira rodada, nós vamos transmitir Vila e Aparecidense. É o jogo de abertura. Esse jogo de abertura da TV Assembleia. Certo. Esse jogo é da TV Assembleia, estou falando para você em primeiríssima mão. TV Brasil Central e o Danilo Dias vão transmitir, e esse jogo provavelmente ele vai ser 19h30, tá? Está marcado realmente, oficialmente, para 20 horas, mas ele deve passar para 19h30, deve transmitir. Lá no Divino Garcia Rosa. Isso. Pela primeira vez eu estou furando o Álvaro Maia aqui, que sempre tem as informações em primeira mão, né? Por isso que é bom trazer o diretor logo, né? Que ele resolve. Aí nós vamos transmitir Goiatuba e Goiás em Goiatuba, certo, na quarta-feira. Na quinta-feira, a TV Brasil Central vai transmitir Atlético e Jataiense no Antônio Ascioli. O atual tricampeão. Os 3 clubes da capital. Em alguns momentos a gente vai transmitir também, por que não, né? A gente vai fazer uma avaliação, jogos de dois times do interior. Eu acho que isso é fundamental. Então vai ser um campeonato goiano maravilhoso na TV Brasil Central. Não tenho dúvida. É o campeonato mais equilibrado de todos os tempos, porque quando a gente tem na Série B, Goiás, Vila e Atlético, a gente tem uma chance gigantesca de acesso de pelo menos um time. O Goiás, a metade das vezes que vai para a Série B, Danilo, ele consegue o acesso. E o Atlético nos últimos anos também, mais da metade das vezes, consegue acesso. E o Vila está batendo na trave. Verdade, a todo momento. Então vai ser um campeonato goiano muito maravilhoso, extraordinário. É você de casa, já fique preparado, porque como o Rafa disse, baixe o aplicativo TBC Flix, o da televisão da Assembleia também tem aplicativo TV Alegre, né? Tem. Deputados Aqui é o aplicativo, um ótimo aplicativo. No e YouTube. o YouTube também da TV Assembleia. Um abraço para Paulo Berengues, que é o diretor da TV Assembleia, e para o Daniel Santana,
que é o coordenador que ajuda o Paulo nessa missão também. Um abraço pro Reginaldo, pro Daniel, pro Paulo e para toda a equipe que está preparando de forma com muita maestria esse Goianão 2025. Vamos beber uma água? Vamos lá. Nós vamos pro intervalo, daqui 2 minutos estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. E olha, chegou o momento que você que tem energia solar ou então pretende ter ainda na sua casa, na sua chácara, na sua empresa, chegou o momento de você receber dicas valiosas. O Placar Solar tem vez aqui. Marco Rezende, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Placar Solar. Eu já começo de cara te perguntando. Boa noite. Várias perguntas que chegaram e uma delas me chamou a atenção. Como que faz para descobrir quanto que a pessoa paga de eletricidade, se ela deve ou não mudar para energia solar? Quanto paga por eletricidade? É simples, na conta que recebe todo mês, muita gente não presta atenção, mas lá na conta tem toda a discriminação, uma parte do papel da conta lá, que até coloca, é a própria nota fiscal do serviço. Quantos quilowatts consumiu, quantos centavos é cada quilowatt e quanto dá o custo final. Bem discriminado. Bem discriminado. E lá em cima tem o valor que você vai pagar. Se você observar o valor que você vai pagar lá em cima e o que tem lá embaixo mostrando uns quantos quilowatts você consumiu, você vai ver que vai dar sempre aproximado de R$1. Entendi. Consumiu 500 quilowatts, a conta vem próximo de 500 quilowatts. E uma pessoa que tem painéis solares, ela vai receber ainda fatura, contas ainda de eletricidade? Vai, que colocando um sistema de painel solar para suprir todo o seu consumo, mas a gente tem a lei determina que uma conta mínima, né? Uma taxa mínima tem que ser paga. Essa taxa mínima vai variar de casas de monofásicas de 30 quilowatts, que vai dar uns R$33, R$35, que são mais impostos e taxa de iluminação pública. A conta bifásica é 50 quilowatts, que também vai dar 50 e pouquinho, devido aos impostos e iluminação pública. E a taxa para casas maiores, empresas trifásicas, vai ter uma conta mínima de 100 quilowatts. E também tem para empresas maiores que têm demanda, tem sempre uma taxa mínima, que aí vai variar mesmo de acordo com o tamanho da empresa e o quanto ela determinou de consumir da energia da concessionária. No programa anterior chegou uma mensagem interessante, perguntando qual é melhor, locações solares ou empréstimos de placas solares? Pois é, Danilo, tem alguns sistemas oferecendo no Brasil, existe a locação solar, pouco usada, existe as pessoas que geram energia e vendem, então, quer dizer que um consumidor vai deixar de comprar da concessionária por acabei de falar, aproximadamente R$1 o quilowatt e vai comprar aí com 20%, 25% de desconto de quem fornece energia sem ser a concessionária. Só que é uma coisa que você vai ter apenas um pequeno desconto. Aí você pergunta, aí vamos comparar ao financiamento solar, né? O financiamento solar que nós proporcionamos, não só a venda dos painéis solares como financiamento, a pessoa vai comprar um seu sistema, sua usina solar com a gente, instalar em cima do telhado da sua casa ou num pedaço da sua chácara, no chão ou no telhado, não importa. Ele vai comprar um sistema solar com a gente e nós vamos financiar para a pessoa com um valor igual ou menor do que ela já paga para a concessionária. Pô, que legal. Ou seja, vamos quase chamando de custo zero, você deixa de pagar a concessionária e paga a sua própria usina solar. Isso em aproximadamente 24 meses. Olha aí. Em 24 meses você liquida, quita com aquele valor que você deixou de pagar para a concessionária e a partir daí você vai deixar de ter a conta de luz apenas tendo aquela taxinha mínima de R$30, R$50 ou R$100. Olha aí, então, quer saber mais? O financiamento é interessante. Muito. Quer saber mais informações? Entre em contato no 629-9812-1500 e fala com o Marco Rezende e você vai saber muitas coisas e pode ter um painel solar para sua residência, para sua chácara e também para sua empresa. Marco, nos vemos na próxima segunda. Combinado? Nos vemos na próxima terça-feira. Terça-feira, com muito mais novidades. Ok. Forte combinado. abraço. Aquele abraço. Vamos de gols de copinha? Na Copa São Paulo, os times goianos, apenas 2, têm chance de classificação. Veja aí.
E tivemos grandes jogos na Copinha. O Zumbi venceu o Flamengo, hein? Vai vendo! Incrível! Você pode acompanhar amanhã, nesta sexta-feira, alguns jogos. E tem 2 times goianos em campo. Um já está classificado, que é o que o Taubaté recebe o Goiás. E o outro, o Vila Nova, depende de si. Vai enfrentar o Aster Itaquaquecetuba lá. Um jogo que vale a vida, o empate o Vila classifica, né? E os restantes dos jogos você pode acompanhar também. O Atlético Goianiense vai enfrentar a Itapirense, não tem chances mais de classificação. Os meninos do Dragãozinho, a Copa São Paulo também tem vez aqui no nosso programa Placar Esportivo. A Champions League começa apenas dia 21 de volta lá na Europa. Mas aqui no Nordeste temos a Lampions League e ontem tivemos uns jogos de Qualify. Veja aí. Na Copa do O Botafogo perdeu em casa, vai vendo. E os classificados que entraram na fase da Copa do Nordeste, a Lampions League, foi o Juazeirense, o Ferroviário do Ceará, o CSA de Igor Magalhães, o nosso amigo aqui goiano, e o Motoclube, como vimos, eliminou o Botafogo de Ribeirão na linda e bela João Pessoa. Agora vão ser sorteados os grupos e onde vão enfrentar Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport Recife, outros times mais. A Lampions League, Rafael Vasconcelos, podemos dizer que ela é considerada mais valiosa do que os próprios estaduais lá no Nordeste? Sim, o Nordeste conseguiu isso, né? Impressionante. E aí você vê que a sequência faz com que o futebol melhore. Você pega um Fortaleza hoje, é protagonista no futebol goiano, tá na Libertadores da América. Você pega um Bahia, cresceu muito, um Ceará, né? O Sport, tantos times do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa Copa do Nordeste, ela faz muito sucesso. É isso mesmo, esse é Rafael Vasconcelos aqui no nosso programa Placar Esportivo. O mercado da bola segue agitado e nós aqui no programa Placar Esportivo fizemos um resumo do que houve no mercado de ontem para hoje. Veja aí. Vamos abrir a nossa janela de... Rafael Vasconcelos, a janela está movimentadíssima e nesta tarde o Cruzeiro desembolsou mais milhões de euros, 7 milhões, ao Flamengo para buscar esse jogador aí. Fabrício Bruno chega como novo reforço da zaga cruzeirense. O Cruzeiro pode vir muito forte, mas está contratando jogadores que brilharam no passado. O Gabigol já teve a sua melhor fase no Flamengo, estava mal. O Dudu, que é um baita de um jogador, veio de uma contusão também. O Fabrício Bruno não era titular, mas são jogadores importantes. Fagner também, do Corinthians. Então é o seguinte, é a ex-namorada que envelheceu uns 10 anos. Esse é Rafael Vasconcelos. Ele me chama de poeta da bola, mas ele... você tem... Hoje eu tô poeta também, eu tô aprendendo com você. Você tem o dom de dar exemplos interessantes, gostei. Do café. Eu gosto dessas figuras de linguagem, eu acho interessante para o futebol, para ficar claro. E o técnico do Cruzeiro, o Fernando Diniz... Também é uma namorada que envelheceu. Também aquela coisa assim que não tá dando muito certo, tá precisando passar no martelinho de ouro, né? Igual muitas mulheres e muitos homens hoje passam. Ele está precisando de renovar também. Quem está na audiência é o Cristóvão lá em Brasília, nos acompanhando. Mandou um abraço para você. Um abraço para o Cristóvão. O Felter também, o senhorzinho do Beach Tennis está nos acompanhando. Forte abraço. Os reforços que você chama de namorada que envelheceu foram esses aí. Gabi, o Gabigol, Dudu, Carlos Eduardo, ex-Botafogo, Fagner. Olha, o Bolazier também, 38 anos, mas fez uma boa Série A no Criciúma. O Christian, ex-Atlético Paranaense, Rodriguinho e Lucas Vilhalba, que renovou o seu contrato no zagueirão e contratou nesta tarde, agora mesmo, o Marquinhos, que jogou no Arsenal também. Muitos jogadores, hein? Que veio do Fluminense. Dinheiro não falta, né? Vamos ver se da Liga, vou torcer para o Cruzeiro ressurgir mesmo dentro do cenário brasileiro, porque tem muita tradição, é um baita de um time. Agora eu estava vendo o Andreas ali, ele não é essa bolacha recheada toda, não. É muito dinheiro para ele. 20 milhões de euros? Tem jogador demais como ele aqui no futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a base, olhar mais para os garotos e dar oportunidade. Esse Andreas, depois que ele vacilou ali naquela final de Libertadores, eu como flamenguista, eu acho que ele é um jogador comum. E o Palmeiras está nos casos de vender Vitor Reis por 40 milhões de euros ao Grupo City. E ele é reserva do Palmeiras, Vai né? vendo. Tem 18 anos. Aí sim, é uma grande aposta. Nesse caso, o Palmeiras tem que vender mesmo.
Cavalo arriado só passa uma vez, meu amigo. As figuras de linguagem de Rafael Vasconcelos. Como é bom tê-lo aqui no nosso programa. Aprendizado, eu falei pra vocês, né? Põe na tela pro Rafael comentar também, por gentileza, produção, os treinadores do Campeonato Goiano, Rafael Vasconcelos. O Abecate, que é o time novo que subiu, vai ter Gabardo Júnior, 41 anos, o Anápolis, Ângelo Luiz, 52, a Aparecidense com Gerson Guzmão, o Atlético com Rafael Guanais, 43, o Craque com Alexandre Lopes, o Goiás com o Jair Ventura, que você e eu acreditamos ser o melhor treinador do estado de Goiás, Goiatuba com Felipe Moreira, Goiânia Luan Carlos, o mais jovem, 32 anos, Goianésia Augusto Facina, em umas Daniel Franco, Jataiense Jean Rodrigues e o Vila com Rafael Lacerda, 40 anos. Meu xará fez o Rafael, né, fez uma baita de uma campanha no Operário, viu? Fez uma campanha assim maravilhosa. E ele pode ser uma surpresa nesse Campeonato Goiano. Mas Jair Ventura continua sendo o melhor. É o melhor nome, sem dúvida alguma. Rafael, quero te agradecer em nome de toda a nossa equipe do programa Placar Esportivo. Muito bom tê-lo aqui, mais um dia de aprendizado. Sou muito grato a você pelo que faz, acredita em mim como comunicador. Essa sintonia, essa amizade que possa perdurar muito tempo ainda. Tenho um respeito e um carinho gigante por você e sua família. Muito obrigado por tudo. Sem dúvida, muito obrigado. Programa maravilhoso. Que baita apresentador, que é o Danilo Dias, nosso poeta da bola. Muito obrigado. Tamo junto no Campeonato Goiano. Amém. Piracanjuba sábado? Sábado pra gente jogar essa bola no gol, hein? Um beijo grande. Boa. Até amanhã. Tchau.